Aleluia, toda honra e toda glória seja dada ao santo nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos e amigos, aqui está Mateus capítulo 26, versículos 26 ao 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que, desde agora, não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia. Aqui está esse trecho tão maravilhoso da palavra de Deus, onde Jesus ensina como celebrar a sua morte, como o homem aqui na terra viver em comunhão com o Pai. E aqui está que praticamente todas as pessoas que se consideram seguidores de Jesus já participaram de um ato como celebrar a morte de Jesus Cristo na cruz. As palavras usadas para identificar esse ato variam de uma tradição religiosa para outra, mas a prática quase sempre tem suas raízes na ceia que Jesus celebrou com seus apóstolos na noite antes de sua crucificação. Encontramos 4 relatos no Novo Testamento da instituição por Jesus Cristo da ceia como maneira de lembrar da sua morte. 3 dos 4 relatos do Evangelho, eles incluem a ceia do Senhor. Mateus 26, 26 a 29, Marcos 14, 22 a 25, Lucas 22, 19 a 20, e Paulo descreve a mesma ceia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26. É importante observar, meus amados irmãos, que não são relatos de momentos diferentes, mas 4 relatos da mesma ceia. Uma simples instrução ajudará para entender a importância desse fato. Imaginemos um acidente de carro com várias testemunhas. Alguns policiais chegam em entrevistas com as testemunhas, baseados nas informações, eles preparam seus relatos do acidente independentemente. Um há de ir na delegacia, um supervisor recebe os relatos e procura entender exatamente o que aconteceu. Um relato fala que o motorista responsável estava usando óculos, enquanto o outro omite esse fato. 2 falam as ideias aproximadas dos passageiros do carro e outros não comentam sobre isso. Ainda outro fala quem desceu primeiro de cada veículo, mas os outros não incluíram esse detalhe. Se todas essas testemunhas falassem a verdade e se os policiais foram fiéis nas suas anotações, o supervisor poderá juntar as informações de todos os relatos para chegar a um entendimento correto do acidente. Observando, considere a mesma coisa em relato àquela noite em que Jesus Cristo, em Jerusalém, antes da sua morte, 12 pessoas participaram da ceia. 4 pessoas, uma dessas 12, e 3 outras que não estavam presentes, mas que tiveram acesso às testemunhas, registraram o evento. Um relatório omite um fato, outro omite outro, mas não há nenhuma contradição entre os relatos, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia! Quando juntamos os 4, conseguimos um entendimento correto do que Jesus fez com os apóstolos na ceia. Vamos observar os principais fatos apresentados por Jesus Cristo aqui para nossa observação.
O propósito da ceia foi definido por Jesus Cristo. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Lucas 22:19. A ceia é um memorial no qual lembramos a morte de Jesus na cruz. Paulo disse: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11:26. Então, meu irmão, Jesus definiu os símbolos usados e seu significado. Ele partiu um pão e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Mateus 26:26. Obviamente ele usou o pão para representar seu corpo, que naquele momento estava vivo. Ele não mandou que os seus discípulos literalmente comessem sua carne, pelo fato de que ele iniciou a ceia durante os dias de pães asmos. Podemos ter certeza que o pão usado por Jesus foi sem fermento. Mais tarde, Paulo ensina também que somente pão sem fermento poderia representar o puro sacrifício de Jesus na cruz, pois o fermento simboliza a maldade e a malícia, conforme 1 Coríntios 5:6-8, que Paulo descreve. Depois, Jesus ofereceu um cálice como o fruto da videira e disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. No momento em que Jesus falou, obviamente seu sangue ainda estava nas suas artérias e ainda não tinha sido derramado, mas os apóstolos entenderam o que nós devemos entender. O cálice representa o sangue de Jesus Cristo. Jesus, nosso Senhor, estabeleceu a sequência da ceia, quando juntamente as informações dos 4 relatos citados que nós aqui acabamos de falar, nós recebemos a ordem da celebração da morte de Jesus Cristo. Jesus orou agradecendo pelo pão e todos comeram do pão. Depois ele orou outra vez abençoando o cálice e todos beberam. Uma coisa tão simples, mas de profundo significado. Quando os cristãos participam da ceia do Senhor, é momento para refletir sobre a morte de Jesus e o resgate do pecado que ele nos oferece pelo seu sangue. Devemos participar com reverência e seriedade, pois a ceia serve para nos lembrar do sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. Uma observação feita é que naquela noite, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele nos ensina como celebrar a ceia. Quando diz no versículo 26, enquanto comiam. Então, comiam o quê? Essa é a pergunta que muitas pessoas às vezes ficam embaralhadas. Dizem comendo pão, mas na verdade, quando inicia o versículo 26, dizendo enquanto comiam. Comiam sim a Páscoa, que Jesus reuniu seus discípulos para participar da Páscoa. Jesus, naquele momento, depois de ter comido, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Aleluia. E tomando um cálice, rendeu graças também e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Então aqui está a destituição da Páscoa e a instituição da ceia, que ele mandou que nós fizéssemos todas as vezes que fizéssemos assim, lembrando da sua morte, da sua ressurreição, a vitória que Jesus teve na cruz por nós. Nós que temos essa vitória que Jesus nos concedeu através da sua morte e a sua ressurreição. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui falando mais uma vez dessa grande bênção dos céus, de ter nos tornado membro do corpo de Cristo para participar da ceia do Senhor. Porque há uma situação, como está escrito na palavra de Deus, que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento para descer as águas e sermos batizados. Depois de nos tornarmos membros batizados, membros do corpo de Cristo e membros da igreja, aí sim podemos participar da ceia do Senhor. Não é o caso que muitos que pregam por aí, qualquer pessoa que chega no horário da ceia,
participa. Não foi assim com Jesus. Jesus reuniu seus 12 discípulos e só eles participaram da ceia. Mesmo no meio deles, tendo uns que não eram convertidos, exemplo de Judas, que até traiu Jesus e se matou. Conforme a palavra de Deus, ele tirou a sua própria vida. Mas isso não justifica. A ordem de Jesus é aquele que é convertido. Pois ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Então, prezado rádio ouvinte, amigo, é necessário que o homem aceite Jesus, como Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Você confessa Cristo, aceita o Senhor, conhece a verdade, é liberto, e Jesus diz, pois se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então você é livre do pecado, é livre da condenação, tem o seu nome escrito no livro da vida, desce as águas para ser batizado, e ali em diante começa uma nova vida na pessoa benéfica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvando, glorificando, exaltando, adorando e ajudando na obra de Deus, que é para isso que Deus nos chamou, para levar a sua palavra a muitas pessoas que precisam aceitar. Quantas pessoas nesse mundo estão aí sem aceitar a Cristo porque não conhecem a verdade? Ultimamente nós temos dois, um no município de Barras e outro no município de Parnaíba, que estão ligando, pedindo nossos conhecimentos bíblicos para que a gente possa informar sobre essa questão da liberdade de contribuição. E nós estamos informando e as pessoas estão buscando, porque Deus está trabalhando no coração dessas pessoas para libertar. Porque nós sabemos que todas as pessoas que ainda vivem a velha lei, que ainda mesmo participando dessa ceia, cada vez que ele participa da ceia do Senhor, ele condena-se a si mesmo. Porque ele não foi liberto, ele continua voltando ao Velho Testamento. E a palavra de Deus diz que aquele que se justifica pela velha lei, da graça caiu, separado está de Cristo. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo, se está participando da ceia, pare de participar. Só aceite essa ceia depois que você deixar de guardar sábado, de pagar dízimo, das regras da velha lei, porque nós temos agora um Cristo que disse, Lucas 16:16, os profetas e a lei duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Então ele nos ensinou como celebrar a ceia do Senhor. Ele pegou o pão, partiu e orou e dividiu entre os discípulos e todos participaram, porque eram pessoas que eram para estar na nova regra, na nova mensagem, na nova aliança. No entanto, alguns deles ainda não estavam preparados, como também hoje, muitos Judas também ainda existe no meio da igreja, ainda participando, sem ter um arrependimento, sem ter se convertido. Mas há uma situação, o Espírito Santo de Deus, aquele Consolador que desceu dos céus, aleluia, ele fala ao nosso coração quando nós estamos prontos para participar. Ore a Deus, se converta, dobre o seu joelho diante de Deus e diga, Senhor, eu quero descer as águas para me ser batizado. Irmão, amigo, já chega de tanta discussão, de tanto problema, de tanta controvérsia, as pessoas voltando à velha lei, aceitando ainda a palavra de Moisés, de Malaquias. Irmão, a palavra é de Cristo. Ele reuniu seus discípulos e ensinou a celebrar a ceia do Senhor, como nós acabamos de observar aqui, glória a Deus. Jesus nos ensinou. A verdade é que praticamente todas as pessoas que se consideram seguidores de Jesus já participaram desse ato. Agora, as palavras usadas para definir este ato, elas variam de uma tradição religiosa para outra. Nessa variação, as pessoas estão voltando à velha lei. E não é para acontecer isso. Mas a prática de si mesmo sempre tem suas raízes na ceia que Jesus celebrou, glória a Deus, com seus apóstolos. Encontramos esses registros e é importante observar que não são relatos de momento diferente, mas relatos que estão um ao outro considerável em sintonia. Porque é a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que toda palavra ela é digna de aceitação.
porque é inspirada, é uma palavra que corrige, é uma palavra que ensina o homem de Deus a se tornar um verdadeiro homem celestial. Então seja essa pessoa digna de participar da ceia, aceitando a Cristo, descendo as águas para ser batizado e receber de Deus o perdão o qual o Senhor tem para cada um de nós. Um perdão de verdade, um perdão que o homem recebe e sente imediatamente na sua alma a mudança, o quebrantamento. Quando a pessoa desce as águas, aleluia, ele sente na alma aquele quebrantamento, aquela aproximação de Deus, aleluia, aquela glória de Deus que invade o nosso coração por ter aceito Jesus de verdade, está descendo as águas, sendo batizado, porque até então não era batizado. Eu era batizado como criança. Não, batismo de criança não vale. Não sou eu que estou dizendo, Jesus disse. Ele disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Como é que a pessoa primeiro vai descer as águas antes de crer? Ele diz, quem crê e for batizado. Não é quem é batizado depois crê. Assim faz o padre, assim fazem muitos, mas nós estamos aqui falando o que diz a palavra. Você tem a Bíblia, leia na Bíblia, Marcos 16, 15, 16, 17. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas e farão muitas obras, porque, irmão, porque nós acreditamos, nós aceitamos, o Espírito Santo passa a morar em nosso coração, nos tornamos em uma nova criatura, porque o pecado separa o homem de Deus, o homem fica longe de Deus, mas quando ele aceita a Cristo, Cristo passa a morar no seu coração, como veio ao meu e a muitos irmãos que têm aceito de verdade. Então aceite essa palavra. Jesus te ensina você a andar no caminho. Jesus se preocupa em nos ensinar. Jesus ensinou como celebrar a sua morte na noite que ele foi traído pelo seu discípulo. Então, irmão, você que está nos ouvindo, receba essa palavra. Venha à Igreja Evangélica Missão Pentecostal. Nós estamos aqui de braços abertos. Estamos aqui de coração aberto para você, para ouvir você, para você ouvir a palavra, tirarmos as nossas conclusões. Tudo pela palavra de Deus, nada de palavras de homens, mas a palavra de Cristo, o nosso Cristo, Deus, homem verdadeiro. Esse sim, nós ouvimos, praticamos e vamos seguindo, e em breve Jesus virá nos buscar. Pois ele disse, não duvide no coração, creia em Deus e creia em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar, quando eu preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oremos em o nome de Jesus Cristo. Querido Deus e Pai que está no céu, que o Senhor venha iluminar o coração de cada um daqueles que nos ouvem neste horário. Que todos sejam iluminados e venham receber essa palavra para crescimento espiritual diante de ti, e o Senhor possa operar na vida de cada um. Em o nome de Jesus te peço e agradeço desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém e um bom dia em o nome santo do Senhor Jesus Cristo.